Diga aleluia. Amém? Em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão para cá. Faz uma oração a Deus aí, irmão, do seu jeito. Pede a Deus: Senhor, fala no meu coração nessa tarde. Senhor, usa o teu servo para falar comigo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero uma palavra revelada para a minha vida. Pai, eu quero uma palavra rema. Eu sei que o Senhor sabe, conhece o meu coração e sabe o que eu preciso ouvir nessa tarde. Fala conosco, tudo para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos receber o servo de Deus aplaudindo Jesus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estar em sua casa. Louvamos a Deus pela oportunidade de estar trazendo algo da parte do Senhor e compartilhando com os irmãos. Sem demora, abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: me espere que eu também vou. Aleluia. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória te damos. Aleluia. No Evangelho de Mateus, Jesus nos apresenta, Jesus é nos apresentado como Emanuel, que significa Deus é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver isso no primeiro livro de Mateus, no capítulo 1, no verso 21. Diz assim: e dará à luz um filho e chamar-se o seu nome Jesus, porque ele salva o povo dos seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Em outras traduções, aqui diz que o seu nome será Emanuel, da forma que ele está sendo apresentado para conosco. Eu gostaria que você dissesse 3 palavras comigo nessa noite. Que você possa dizer comigo: presença, ação e palavra de Deus. Essas são as 3 coisas da qual nós precisamos ter para a nossa vida, porque temos que ser completos na presença do Senhor. E Deus nessa noite Ele vai nos completar. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. Da mesma forma que o Senhor falou comigo nesta manhã, eu gostaria muito que o Senhor falasse ao seu coração. Levando esse evangelho, podemos ver que Deus está presente em Jesus, comunicando a palavra e a ação que liberta o homem e os reúne como um novo povo de Deus. Deus está nos reunindo como um novo povo dele. Aleluia. E por isso que nessa noite Ele vem nos completar com a sua presença, com a ação e com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias te damos, meu Pai. Deus está neste lugar. E como eu já disse, Ele veio aqui para nos completar. E nas suas últimas palavras, quando Jesus foi partir para a glória, Ele deixou uma palavra para nós. Uma palavra que é uma palavra de permanência.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que Ele estaria conosco por todos os dias de nossas vidas. E assim nós cremos, porque todos os dias o Senhor está completando algo na minha vida e algo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora nos tornamos templo do Espírito Santo, lugar onde há de se manifestar a presença, a ação e a palavra de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mateus 7, capítulo 7, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança ao fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é onde Jesus ele começa a nos mostrar aquilo que Ele quer de nós, que é que demos bons frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz também que a árvore ela é conhecida pelos seus bons frutos. Dar bons frutos eu vejo como uma ação. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós que já temos a presença de Deus, nós precisamos ter a ação de Deus, a ação que glorifique o nome do Senhor, que não é o que nós vemos por aí. Louvado seja Deus. Nós vamos ver no decorrer dessa palavra, ainda Mateus 23, lá no versículo, no capítulo 23, aonde nós lemos, louvado seja o nome do Senhor, Jesus ele vai começar a nos dar alguns ensinamentos. Jesus ele já ensinava, ele vivia ali ensinando nas sinagogas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, certa feita, Jesus começa a falar do seu amor, a ensinar o povo como se comportar, como devia fazer, onde ele começa dizendo que a árvore tem que dar bons frutos e o porquê que elas têm que dar bons frutos. E ali todos ficaram maravilhados vendo a forma que Jesus ensinava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que alguns mestres da sinagoga, que eram os fariseus, eles se misturaram ao meio daquela multidão da qual o Senhor estava ensinando. Mas se misturaram ali, tipo que se infiltraram para ver a forma que Jesus o ensinava. E a Bíblia vai dizer no versículo 34 do capítulo 22, aleluia, que um dos fariseus, que ouvindo ele ensinar, resolveu o interrogá-lo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, onde eu falei que eles se infiltraram, reunidos ali no mesmo lugar. E um deles, doutores da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Essa foi a resposta que o Senhor deu, porque aquele dali, a Bíblia diz que ele era um doutor da lei. E Deus mostra para ele um mandamento, aliás, dois mandamentos, que está acima da lei e acima dos profetas. Em outras palavras, o Senhor está dizendo aqui que acima da lei está esses dois mandamentos, do qual, se cumprirmos esses dois mandamentos, nós vamos conseguir cumprir todos os outros.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando diz amar o seu próximo como a ti mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Isso, mais uma vez, eu vejo como uma ação que é a mesma ação que o Senhor Jesus teve para conosco, amando a cada dia mais o seu próximo. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele se condiz em quê? Em fazer melhor para o outro aquilo que você fazia para si mesmo. Pois muitas vezes nós temos que descer, e esse descer que as pessoas dizem, não, mas eu vou descer diante de Deus, eu não vou descer diante dos homens. Então eu quero dizer que quando você desce diante dos homens, você está descendo diante de Deus, porque muitas vezes, amados, a gente temos que nos humilhar, e nos humilhar não é que você vá se rebaixar, se humilhar, mas é muitas vezes abrir mão da sua razão, porque muitas vezes temos razão, achamos que temos, e queremos brigar, queremos discutir, ou queremos usar a nossa razão. Então cada vez que eu deixo a minha razão de lado, eu estou me humilhando perante Deus, e Deus está vendo a nossa ação. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode repetir comigo: presença, ação e palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 23, Jesus já começa a nos mostrar quem são esses doutores da lei. Jesus começa a mostrar para nós quem é esse que foi o interrogar. Por ser doutor da lei, eu vejo que eles tinham somente a palavra. E eu comecei dizendo aqui que nós, como servos, como sacerdotes, temos que ser completos diante do Senhor. Não adianta nós termos só a palavra de Deus. Nós temos que ter a ação de Deus e a presença do Espírito Santo, que é o que esses homens perderam. E Jesus começa no capítulo 23, já mostrando tudo isso. Jesus diz assim, observai, pois, e praticai tudo o que disserem, mas não procedas em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Louvado seja o nome de Jesus. Como nós podemos ver que falar de Jesus é fácil. Por quê? Porque temos a palavra, estamos de posse da palavra de Deus. Falar desta palavra se torna fácil, mas sem a presença de Deus e sem ações do Espírito Santo, de nada adianta, meus irmãos. Por isso que o Evangelho, ele é uma luta contra nós mesmos, contra nossas vontades, contra nossos desejos. Louvado seja o nome de Jesus. E eu posso dizer, irmãos, é luta, porque o pensamento ruim, ele não passa só na cabeça do ímpio, a maldade não passa só na cabeça do ímpio, o pecado não passa só na cabeça do ímpio. Louvado seja o nome de Jesus. Mas se nós temos a presença, nós conseguimos vencer as vontades e os desejos mundanos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós vamos falar um pouco da ação de Deus, porque Jesus segue falando tudo que aqueles homens faziam. A Bíblia vai dizer que aqueles homens queriam estar acima de todos e de tudo. Queriam ser reconhecidos, queriam estar nos primeiros lugares, nas sinagogas. Eram os primeiros a estar nas primeiras cadeiras. Queriam ser idolatrados, exaltados. Queriam ser chamados como de fato eram, doutores da lei. Aleluia, mas Jesus Cristo veio e começou a quebrar tudo isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus começa a mostrar quem são esses homens. E a Bíblia segue dizendo no versículo 6, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Queriam ser chamados de mestre. Queriam ser grandes.
Louvado seja o nome do Senhor, mas a palavra de Deus, ela me ensina que Deus, ele nos chamou para ser grande sim, mas grande diante dele, e ser grande diante dele é se diminuir diante dele, é se diminuir diante dos homens, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e esse é o nosso Deus, esse é o Deus que vai te fazer grande, mas para ser completo você precisa entender que diante de Deus, para ser grande tem que se tornar pequeno, tem que descer, tem que jogar fora muitas vezes a razão, pois não é o que eu quero que seja, e sim o que Jesus quer, e muitas vezes Ele quer nos aquebrantar, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar, e para nos moldar muitas vezes não é porque eu estou certo que eu vou vencer, aleluia, não é porque eu estou na frente que eu vou vencer, não é porque eu sei mais que eu tenho que ganhar, não é porque eu sei mais porque eu tenho que estar lá na frente, aleluia. Jesus me ensina a tirar o pé e deixar o outro ganhar. Aleluia. Muitas vezes sai de cena e deixar o outro aparecer um pouco. Porque muitas vezes o outro carece de aparecer, mas nós como servo de Deus não. Porque o Senhor, Ele nos sonda em secreto. O Senhor está nos vendo em secreto. Quando descemos, quando dobramos o nosso joelho e como estamos clamando e orando e ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. Aleluia. Irmãos, é luta. É luta. Eu não sei em que nível você está. Eu sei do nível que eu estou. Porque o Senhor falou comigo através dessa palavra e eu sei aonde essa palavra me tocou. Repita comigo: presença, ação e palavra de Deus. Será que estamos completos apenas com esses 3 requisitos? Será que já faz parte da nossa vida esses 3 requisitos? Palavra nós temos, amado. Porque a palavra, Ele nos deixou. Por que Jesus diz aqui, ó, tudo que esses homens querem aparecer, e Jesus fala, ouçam tudo o que eles dizem, porque eles estão falando é da palavra de Deus. Então ouça tudo o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem, não haja como eles agem. Jesus viu que aqui eles já não tinham mais a presença e nem a ação do Espírito Santo. Eles só tinham a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus venha nos preencher. Mas eles queriam ser grandes. Eles queriam ser os doutores da lei. Irmãos, eu troco qualquer coisa neste mundo para ter esses 3 requisitos, para ter a presença de Deus, para que as minhas ações venham exaltar e engrandecer o nome do Senhor, para quando eu vim aqui falar da palavra de Deus, essa palavra entrar no seu coração, transformar a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que devemos buscar, coisa que esses homens não tinham. Mas queriam ser grandes, queriam estar lá em cima. Então aqui nós vamos chegar no texto da qual nós lemos. E Jesus segue ensinando tudo isso, mostrando quem é aqueles homens, quem eram os doutores da lei. E Jesus já veio mostrando tudo isso e chega no texto onde lemos. Jesus diz, porém, o maior dentre vós será vosso servo. Muitos estão querendo ser grandes, irmãos, para ser servidos, para mandar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque Deus está falando nos nossos corações. Mas que nós venhamos entender isso, irmãos. Para ser grande, temos que nos diminuir. E para estarmos à frente, para sermos o líder, temos que servir os nossos liderados. E aí que pega muita gente, irmão, porque querem chegar lá em cima, e chegam. E quando chega lá em cima, descobrem que não é para ser servido. Aleluia, que é para servir, que é para buscar pelo irmão, que é para buscar pela irmã, que é para visitar, que é para ir na casa, que é muitas vezes tirar do seu para botar na obra, não é para tirar da obra. Aleluia.
E aí que muitos começam a se perder e levar o povo à destruição. Aleluia. Porque buscam aquilo que ainda não podem suportar, porque ainda não há presença, porque ainda não há ação de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, Jesus disse: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ah, irmão, Deus está falando nos corações aqui. Abre mão da tua razão um pouco. Você precisa ganhar o outro. O outro não tem a experiência que você tem. O outro não busca a Deus que nem você busca. Aleluia. Deus está falando. Aleluia. O outro não sabe o que você sabe. O outro ainda não se alimentou daquilo que você se alimenta, que é a palavra de Deus. Aleluia. Abre mão da sua razão, meu irmão, que aí você vai conquistar. Jesus teve toda a paciência do mundo comigo. Jesus teve toda a paciência do mundo contigo. Aleluia. E Ele te conquistou. E Ele me conquistou. Aleluia. E foi através das ações. Foi através da presença de Deus que havia em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi somente através de sua palavra. Se queremos ganhar alma para Cristo Jesus, vamos nos diminuir. Aleluia. Fiquem de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Porque não há outro como Ele. Só Ele pode trazer a palavra que nosso coração necessita. Feche seus olhos e se ligue com Deus. Não há outro como tu. Louve a Deus, soberano e fiel. Não há outro como tu. Soberano. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, é tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, é tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e o Ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Diga, Alfa e o Ômega. Aleluia. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa, o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Senhor, meu Deus e Pai, neste momento graça te damos, Senhor, pela tua palavra. Deus amado, Deus querido, continue falando nos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos nos diminuir a cada dia, meu Senhor da glória. Que nós venhamos descer a cada dia, que nós possamos abrir mão da nossa razão, não só da nossa razão, mas de tudo, Senhor, para te servir, porque tu és o alfa, tu és o ômega, tu és tudo para a nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oh Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Fala nos corações da maneira que o Senhor falou no meu coração. Meu Deus, que nós venhamos ser completos na tua presença, que nós venhamos ser cheios da tua presença, que nossas ações possam glorificar o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, e que a cada dia possamos vencer com a tua palavra, meu Deus. Oh Deus, muito obrigado, ó Deus, porque tu está falando nos corações, da mesma forma que tu falou no meu coração, Senhor. Ai, meu Deus, dai-nos a capacidade, Senhor, dai-nos discernimento, ó Deus, capacita-nos a cada dia para ganhar mais almas, Senhor, para o teu reino. Eis aí, Senhor, estamos em oração, Senhor, para que venhamos ganhar mais vidas para a tua casa, Senhor. Um propósito de 100 membros para este lugar. E precisamos ser capacitados, meu Deus, por ti. Precisamos ser completos, cheios da tua presença, que as nossas ações venham glorificar o teu nome. E a tua palavra venha fazer o resto, Senhor. Porque a tua palavra cura, salva e liberta, em nome de Jesus. Assim agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos. Quem sentiu Jesus aí, diga glória a Deus. Quem ouviu Jesus, diga aleluia. Amém? Para ser o maior tem que ser o servo, tem que ser o último. Está disposto a servir? Jesus, eu aprendi uma coisa, irmão. Jesus não promove pessoas. Jesus promove a sua palavra. E aquele que está promovendo a palavra, ele pode chegar a algum lugar por causa da palavra, não por causa dele. E ele chega a algum lugar para ser servo. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a minha vida em favor de muitos. Estamos aqui porque Jesus foi servo, amém? E disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, quando ele diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se fez na posição de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz.